terror e desespero. Eu, minha mãe e minha irmã, trancados dentro de casa, enquanto a criatura corria em círculos, uivando, urrando e batendo nas portas e janelas, tentando entrar. Meu pai estava fora a trabalho. Ele tinha ido mais meu avô ajeitar a cerca da fazenda deles, em outra cidade, e portanto eles dormiriam lá. Minha avó tinha ficado com meu tio e minha tia em sua casa, e nós ficamos em nosso sítio por motivos das entregas e vendas de leite. Como disse, morávamos em um pequeno sítio e uma da parte de nosso sustento era a venda de leite. Criávamos 2 vacas leiteiras, a Leonina e a Princesa. A Leonina tinha esse nome por conta da sua coloração avermelhada, e a Princesa porque ela era preta com branco. Além de porcos, galinhas, capotes e 2 cachorros para nossa segurança. Eu tinha 15 anos na época do ocorrido. Hoje já tenho 49. Naquela semana tínhamos tido uma ótima produção de leite e as vendas estavam perfeitas. Minha mãe ficou responsável pelas vendas enquanto meu pai estava ausente. E eu, cuidava dos animais. Além do mais, que eu gostava muito deles. Isso mesmo, gostava. Pois 2 noites depois daquele dia, não iria ter quase nenhum animal para cuidar. Era dia de quarta-feira. Meu avô chegou em seu velho caminhão carregado de madeiras, chamando meu pai para irem para a fazenda consertar a cerca que haviam quebrado. Meu avô perguntou se nós não queríamos ir para sua casa, mas devido aos animais e às vendas, decidimos por ficar no nosso sítio. Saí da estrada fora e ficamos a cuidar de tudo. Aquela noite estranhamos bastante, pois não era comum dormirmos sem ele em casa. No dia seguinte, acordamos cedo. Coloquei comida para os animais e fui tirar o leite das vacas. Logo às 8 horas, chegou nosso primeiro comprador. Era seu Chico, dono da padaria lá na cidade. Todos os dias ele ia comprar nossos leites e alguns ovos. Aquele dia fizemos uma boa venda e logo o fim da tarde chegou. Já tinha tomado aquele banho merecido e estava em frente à casa com minha mãe e minha irmã, quando vimos lá na estrada, passando a pé, um homem, no qual ainda não havia visto na região. Ele era alto, magro, moreno e só de bermuda. Falei para minha mãe que aquele homem era estranho e ela concordou apenas com um aceno de cabeça. Os cachorros, ao verem aquele estranho, começaram a latir, costume deles, mas daquela forma nunca tinha visto. Mandei eles se calarem, mas foi em vão. Só não partiram em direção ao homem por conta que estavam presos em suas coleiras. Aquele homem seguiu seu caminho, mas ele não parava de olhar em nossa direção. Senti um calafrio e um certo incômodo. Logo, entrei para dentro de casa e busquei uma velha espingarda de meu pai. Ela ainda funcionava, não como quando chegou, mas ainda machucava bastante. Além do mais, sua munição era de pólvora. A noite já tinha caído, quando eu terminei de jantar, mas a minha mãe e minha irmã. Eu fui colocar a comida dos cachorros e logo em seguida voltei para dentro e tranquei a porta. Mas eu estava com um pressentimento ruim. Ao amanhecer, fui cedo tirar o leite das vacas e vi aquele mesmo homem da tarde anterior lá na porteira. Ele chamava minha atenção com um aceno. Me dirigi com cautela e lhe perguntei o que desejava. Ele parecia um morador de rua devido ao seu estado, todo sujo, roupas maltrapilhas e com a barba bem grande. Tirou do seu bolso uma moeda de um cruzeiro. Perguntou-me por quanto era uma garrafa de leite. Minha mãe chegou bem na hora e lhe disse o preço. Mandou-me buscar uma garrafa com leite e assim eu fiz. Enquanto eu enchia o recipiente, não tirava os olhos daquele estranho. Tinha algo nele que me incomodava.
Não sei bem o que era. Terminei de encher a garrafa e fui lhe entregar. Agradeceu e saiu pela estrada, seguindo o caminho contrário do dia anterior. O dia passou rápido e logo a noite já se aproximava, quando os cachorros começaram a ficar inquietos. Corriam ao redor da casa, iam até a porteira e voltavam na carreira. Eram 2 cachorros vira-latas, mas eram bem valentes, e foram nos dados assim que nasceram. Meus avós tinham muitos cachorros na fazenda e os filhotes vieram de lá. Voltando à história, falei para minha mãe que eles estavam estranhos e ela apenas disse que sim. Entramos para casa para jantar. Tempo depois, fui novamente colocar o jantar deles e me assustei. Eles estavam sentados, olhando para a estrada, que ficava a 30 metros da casa. Eles pareciam ver alguma coisa. Tentei chamar a atenção deles, mas nem olharam para mim. Levantando um pouco mais minha cabeça, vi a lua cheia subindo no céu. Sua luz amarelada me fez temer algo. Não sei explicar direito, mas sua luz parecia ter me hipnotizado de tão bela. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo e eu disse a ela que os cachorros estavam esquisitos. Não queriam comer e ficavam só olhando para a estrada. Acho que minha mãe viu algo, pois mandou eu entrar para dentro, e assim eu fiz. Mal deu tempo de fecharmos a porta, escutamos aquele uivo de gelar a alma. Meus olhos se arregalaram, meu corpo todo se arrepiou. Minha irmã estava pálida, assim como minha mãe. Rápido, tranca minhas portas e as janelas, falou assim minha mãe, enquanto encostava o nosso sofá na porta. Ela sabia o que era aquilo que estava lá fora uivando. Corri mais minha irmã, trancando tudo. Enquanto isso lá fora, os cachorros latiam feito loucos para algo que se aproximava. Dava para ouvir suas pegadas no chão. Acho que houver, não abram qualquer porta ou janela, disse minha mãe, pegando seu terço de Nossa Senhora Aparecida e se ajoelhando em frente a um pequeno altar construído por meu pai. Ali, ela começou a rezar e pedindo que a Virgem Maria nos protegesse daquela coisa. Enquanto ela rezava mais a minha irmã, eu peguei a espingarda e fiquei perto da porta. As luzes da casa estavam todas apagadas. Dava para ver, pela luz da lua, uma figura negra abaixada em frente à casa, próximo de uma árvore. Os cachorros não saíam de perto da entrada da casa. Estavam nos protegendo daquilo. Mãe, o que é aquilo? Ela me olhou com lágrimas em seus olhos e me disse uma coisa que não irei esquecer jamais. Meu filho, aí fora está um demônio em pessoa. Essa coisa aí fora é um lobisomem e ele está faminto por sangue. Um nó subiu na minha garganta. Ela voltou a rezar e quando eu voltei a olhar pela abertura da chave, eu vi a criatura em pé como uma pessoa e estava caminhando em direção à entrada da casa. Os cachorros, com uma fúria que jamais tinha visto, partiram para cima da besta, que começou a lutar com eles no terreiro. Enquanto ela estava distraída, abri a porta e dei 2 tiros nela, que urrou e jogou longe um dos cachorros. Fechei a porta e recarreguei a arma. A coisa estava massacrando nossos cachorros. Eu queria sair para fora, mas minha mãe implorava para que eu ficasse dentro de casa. Fez-se silêncio. Os 2 cachorros estavam mortos. Dava para escutar a respiração ofegante do lobisomem lá na entrada. Aquilo tentava falar algo, e estava bem claro isso, mas parecia estar engasgado com algo. Olhei novamente pela fechadura e me arrependi. Vi aquele olho vermelho a me olhar. Me afastei com susto e escutamos quando aquela coisa passou suas garras na porta e saiu correndo para os fundos. Corri para lá, mas ela não tentou entrar. Foi matar os animais que estavam dormindo. Enquanto eu, minha mãe e minha irmã rezávamos, a coisa estava destroçando nossos animais, que eram nosso sustento. Foram horas de pesadelo que passamos lá. A fera tentava entrar,
mas não conseguia. Então ficava a rondar a casa, arranhar as paredes, portas e janelas. Quando o claro do dia começou a surgir no céu, aquela coisa saiu correndo e uivando para bem longe de nosso sítio. Só saímos para fora quando o sol já estava bem alto. A cena do lado de fora era de cortar o coração. Nossos cachorros, que nos defenderam da fera, estavam despedaçados, assim como os outros bichos. As vacas ainda estavam em seus últimos suspiros. Meu pai chegou por volta do meio-dia e nós falamos o que tinha acontecido. Minha mãe me disse que tinha visto a criatura lá na estrada. Ela disse que a coisa estava abaixada perto da cerca e por isso que ela mandou nós entrarmos. Nunca mais meu pai dormiu fora de casa e quando precisava ficar um tempo fora, nós íamos para a casa de meus avós. Acredito que a fera era aquele homem estranho que vimos por 2 vezes, pois depois do ataque do nosso sítio, ele nunca mais apareceu por lá, mas tenho a certeza de que ele era a fera. Isso eu não tenho dúvidas. Boa noite e fiquem com Deus.